Vamos ler o texto da palavra? 1 Samuel, capítulo 23, a partir do verso 15. Vendo, pois, Davi que Saul saíra a tirar-lhe a vida, deteve-se no deserto de Zif, em Oreza. Então se levantou Jonatas, filho de Saul, e foi para Davi, a Oreza, e lhe fortaleceu a confiança em Deus. Ele disse: não temas, porque a mão de Saul, meu pai, não te achará, porém tu reinarás sobre Israel, e eu serei contigo, o seu segundo, o que também Saul, meu pai, bem sabe. E ambos fizeram aliança perante o Senhor. Davi ficou em Oreza e Jonatas voltou para a sua casa. Essa é a palavra do Senhor. Desde que você chegou aqui, você tem sido desafiado a pensar em como Deus chamou você como homem para cultivar e guardar. Pastor Samuel falou sobre cultivar um ambiente familiar em que você tem palavras de bênção para os seus filhos, a começar da maneira como você os nomeia, para que você guarde a sua língua de falar coisas malditas para os seus filhos e para que você os direcione na palavra, para que eles entendam que eles são filhos amados de Deus. Na sequência, hoje de manhã, o pastor Samuel nos instruiu a nos guardarmos do secularismo, para que esse jeito do mundo funcionar não molde a nossa vida, a nossa casa, a nossa forma de viver. E para que isso aconteça, você tem que cultivar uma vida de comunhão com a palavra do Senhor e um relacionamento pessoal com Cristo. Hoje eu gostaria de, nessa noite, falar para você sobre a importância de cultivar amizades espirituais e você guardar o seu coração do individualismo e da solidão, e automaticamente a nossa cultura impregna no nosso jeito de ser homem. Em poucos passos, eu quero olhar para o texto e para o contexto dessa passagem e mostrar para você que é muito importante você ativamente cultivar amizades que te levam para mais perto do Senhor. Isso porque nós temos um inimigo real. Nós precisamos ser fortalecidos e encorajados. E nós temos o privilégio de saber que nem todo mundo no mundo é Saul. Deus tem os seus Jonatas para colocar no nosso caminho. Em resumo, é tudo isso que eu quero mostrar para você nesse texto aqui. E nós estamos, obviamente, olhando para a vida de Davi. Davi, sem dúvida nenhuma, foi o personagem do Antigo Testamento e provavelmente nós temos mais material sobre a sua vida. Não só porque aquilo que é registrado sobre os episódios da vida dele, mas nós temos um livro que é majoritariamente escrito por Davi, o livro de Salmos. E nós temos acesso ao que Davi sentia em relação a Deus, ao que Davi sentia em relação aos seus inimigos, ao que Davi experimentava na carne a respeito da sua vida cotidiana. É por isso que nós temos tanta informação sobre Davi. E ele é, assim, apontado como um homem segundo o coração de Deus, em contraste a Saul, que era aquele homem com um perfil que o povo escolheu, um rei segundo as outras nações têm. Mas um traço marcante da vida de Davi é que ele era um homem que tinha amigos espirituais. Dentre eles, havia uns valentes de Davi, que o texto de 2 Samuel é riquíssimo em mostrar para nós como Davi andava com outros homens
valentes, homens que acompanhavam ele nas batalhas, mas Davi tinha um amigo do peito, e esse amigo do peito se chamava Jonatas. Jonatas era filho de Saul, o homem que mais perseguiu Davi na sua história toda. E nessa altura da história de Davi, do texto que nós lemos, Davi está emparedado, pressionado entre duas realidades dificílimas. Davi era um general vitorioso dos exércitos de Israel. E ele estava constantemente degladiando contra os inimigos do povo de Deus, que são identificados no povo filisteu, que Golias era um dos seus principais membros, né? A maior vitória militar que Davi teve no início da sua carreira foi contra o filisteu Golias. Então o povo filisteu estava sempre degladiando e pressionando Davi, querendo matá-lo. Por outro lado, Davi tinha uma luta doméstica contra Saul. Saul várias e várias vezes tentou matar Davi. E Saul era o rei de Israel, ele tinha poder, ele tinha autoridade, e ele quis muitas e muitas vezes matar Davi. Não conseguiu, porque o Senhor o guardava. E uma das ferramentas que Deus usou para guardar Davi foi justamente o filho de Saul, Jonatas. No texto que nós acabamos de ler, Davi estava lutando numa cidadezinha pequenininha do território de Israel chamado Keila. E nessa cidade, Davi ele entrou em Keila para fugir dos filisteus. E quando Saul ficou sabendo que Davi entrou na cidade de Keila, versículo de número 7 do capítulo de número 23, foi anunciado a Saul que Davi tinha ido a Keila. Disse Saul: Deus o entregou nas minhas mãos, está encerrado, pois entrou numa cidade de portas e ferrolhos. Veja, Davi estava lutando contra os filisteus, se refugiou em Keila. Quando o rei soube que ele entrou na cidade, falou: é agora. E Saul ainda põe o nome de Deus na jogada. Deus me entregou a Davi. E Saul prepara um estratagema para matar Davi dentro dessa cidade. Davi pega a estola sacerdotal, consulta ao Senhor, e Deus revela a ele que Saul vinha ao seu encontro para matá-lo. E Davi sai da cidade com os seus homens. E veja o versículo de número 14 do texto que nós lemos. Permaneceu Davi no deserto, nos lugares seguros, e ficou na região montanhosa, no deserto de Zif. Saul buscava-o todos os dias, porém Deus não o entregou nas suas mãos. De um lado, o exército inimigo. Do outro, o rei da nação e todo o restante do exército. Nas montanhas, no meio do deserto, Davi e seus homens. Fugindo no meio desse negócio todo. Quem que Deus levanta para socorrer Saul, Davi no meio desse negócio? Jonatas. Jonatas sai lá de Jerusalém, da casa dele, e ele conhecia Davi. Jonatas era um excelente general. Não era um frouxo que nem seu pai. E ele olhou para aquelas montanhas e falou assim: Davi está aí no meio. E ele foi com os seus homens e achou Davi. E quando eles se encontram, o texto que nós lemos é o diálogo que houve entre eles. Sabe por que você precisa de ter amigos espirituais? Porque nós vivemos num mundo coalhado de inimigos do povo de Deus. Nós vivemos num mundo de homens maus, que lá onde você trabalha, estão loucos para puxar o seu tapete. Nós vivemos num mundo de homens e mulheres perversas, e quando seus filhos saem de casa, quando sua esposa vai treinar o esporte dela, existem pessoas que estão de olho neles.
e querem tragá-los. Nós vivemos num mundo onde, quando entregamos os nossos filhos à escola para que eles aprendam mais de matemática, história e português, tem gente confabulando currículos e estratégias para enfiar dentro da cabeça dos nossos filhos coisas que são avessas à palavra do Senhor. Nós vivemos num mundo cheio de espíritos malignos que atuam, os principados e potestades e nos poderes tenebrosos que operam nesse mundo para que você seja atingido por algo que o faça tropeçar e pecar contra o Senhor. E no meio de tantos inimigos, andar sozinho é andar exposto. É andar fora de um contexto que possa ajudá-lo e protegê-lo. Lá em Minas Gerais, um presbítero que me discipulou quando eu era um pouco mais novo que os meninos aí, o Gui e o JP, ele dizia o seguinte: catitu fora do bando é papá de onça. E homem que não tem amigo espiritual é papá, é janta do diabo. Cai muito fácil. É muito fácil te derrubar quando você está sozinho. É muito fácil te atacar pelo lado que você não está enxergando. E se você acha que você é o bonzão, que você consegue ler a Bíblia, estudar e se relacionar com Deus sozinho, eu queria te dizer que não é isso que a gente aprende com as Escrituras. Porque os homens de Deus que nós encontramos nas Escrituras não andavam sozinhos. Eles andavam juntos. E eles não andavam juntos com um auditório como nós estamos juntos dentro desse lugar aqui. Porque outro fenômeno da nossa cultura, do nosso tempo, é que você pode ser membro de uma igreja muito grande e não se relacionar com ninguém. Você pode chegar a se denominar como cristão, membro da Igreja Presbiteriana de Anápolis, e você chega e você não se relaciona com ninguém durante o culto. Você vai embora e você faz questão de sair assim na hora da bênção para ninguém atrapalhar o seu caminho. Afinal de contas, aquele estacionamento, aquela rua da frente é uma loucura depois que o tempo acaba o culto. Mas você não vai em nenhum pequeno grupo, você não serve a ninguém e você não cultiva relacionamentos. Você é um cara que está escondido no meio do auditório. Você está exposto. Não é isso que Deus tem para a sua vida. Deus enxertou você no povo de Deus para que você tenha amigos fiéis que vão ajudá-lo em tempos de crise. E é verdade que não dá para estabelecer um nível de intimidade, de proximidade com todo mundo. Mas nós somos um povo que tem muita facilidade de não fazer isso com ninguém. E esse é o problema. Há um tempo atrás eu estava conversando com um experiente pastor e a gente estava tendo uma conversa bem franca e ele virou, eu fiz uma pergunta para ele, falei: pastor, quem são seus amigos? Ele pensou, ele coçou a cabeça e falou assim: eu não tenho amigos. Sério, pastor? Sério, não tenho amigos. Eu tenho pessoas que são colegas de trabalho e por conta da nossa diferença de idade, não dava para a gente ser amigo nesse nível. Assim, eu respeito muito, mas você tem que entender um negócio. Na vida você tem que ter 3 tipos de amigos. Anota aí. 3 tipos de amigos. Em relação ao apóstolo Paulo, você tem que ter um Barnabé, você tem que ter um Silas, você tem que ter um Timóteo. O Barnabé é aquele mais experiente que discipula você, que ouve suas confissões de pecado, que puxa a sua orelha e que fala: cara, você é sem noção, olha o que você está fazendo.
Volta aqui, presta atenção. Você tem que ter um Silas, que é aquele camarada que acompanha você na jornada. Vocês servem juntos. Vocês trabalham juntos no reino. Você precisa ter um Timóteo, que é aquele cara para quem você é o Barnabé. Mesmo que você seja uma pessoa mais nova. Sempre na igreja tem gente mais experiente, mais novo e um colega de trabalho para você. É disso que nós estamos falando. Porque se você não cultivar isso na sua caminhada cristã, quando o inimigo vier perto de você, você estará muito vulnerável. E o inimigo é real. Você não dá conta de um dia no tete-a-tete com o inimigo das nossas almas. Não dá. Você não é crente nesse nível. Não é. E sozinho você está muito mais exposto. Mas olha que interessante, qual é a atitude de Jonatas? Ele vai atrás do amigo dele. Ele sabe que o pai dele foi, mas ele vai atrás, ele encontra Davi, porque ele conhece Davi, ele sabe como Davi pensa, ele sabe onde Davi está, e ele o encontra. E depois de ter ido atrás, veja que Jonatas fortalece e encoraja Davi. Vai ter horas na vida que você precisará ser fortalecido e encorajado. Se não, veja você o versículo de número 16. Então se levantou Jonatas, filho de Saul, e foi para Davi a Oreza, e lhe fortaleceu a confiança em quem? Em Deus. Ele chegou com a palavra de Deus, com a aliança do Senhor, falou, não se esqueça disso. Não é que Davi não sabia, é que a gente precisa ser lembrado das coisas que a gente já sabe, especialmente em tempos de tribulação. E olha, na sequência, ele disse, não temas, porque a mão do Senhor, de Saul, o meu pai, não te achará, porém tu reinarás sobre Israel. Não tenha medo. Ora, com quem Jonatas estava falando? Jonatas estava falando com o autor do Salmo 27, que aqueles que estavam lá na pedreira hoje de manhã leram. Abra sua Bíblia no Salmo 27, por favor. E veja o que a palavra do Senhor diz. Salmo 27, ele foi escrito por Davi. Davi experimentou coisas extraordinárias com o Senhor, que levaram ele a escrever os versos 13 e 14. Vamos ler juntos isso? Leia junto comigo vigorosamente esse texto. Vamos lá? Eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Espera pelo Senhor, tem bom ânimo, fortifique-se o teu coração, espera, pois, pelo Senhor. Davi é o autor desse salmo, mas naquele dia lá, ele estava precisando ouvir isso. Porque naquele dia lá, ele não estava dando conta de pensar nessas categorias aí. E talvez tenha sido justamente essa experiência que fez com que ele compusesse o salmo. Mas quando você anda sozinho, você não tem ninguém que vai atrás de você para te falar isso, para te lembrar das coisas que você esqueceu. E esse é o grande problema de andar sozinho, porque nós precisamos ser fortalecidos. Não é que você tem que aprender uma coisa nova, é que alguém tem que te ajudar a entrar em contato com aquilo que você já sabe, mas porque você está num redemoinho de tribulação, você não consegue crer, você não consegue enxergar, você não tem forças para dar mais um passo, alguém tem que te carregar. E nessas horas, só um amigo espiritual poderá fazer isso por você. Porque a igreja tem pastores, a igreja tem presbíteros, a igreja tem diáconos, e eles são uma bênção. Mas se você não tiver um amigo,
você não terá alguém que fará isso com você na hora do seu aperto. Você consegue enxergar isso? É sobre isso que nós estamos tratando. Você precisa ser fortalecido. Agora volta lá ao texto. Talvez você seja muito refratário a se relacionar com pessoas nesse nível por experiências ruins que você já teve. E todo mundo aqui já teve uma experiência ruim com alguém que o decepcionou, o traiu, alguém, uma autoridade da igreja que não tratou você com maturidade ou que não caminhou com você nas expectativas que você tinha a respeito dessa pessoa. Tem até aquela história dos caras que foram para o acampamento de homens como esse, como o nosso. E aí, durante a noite, eles foram muito tocados pela palavra do Senhor e estavam indo para o quarto. Eles falaram assim, vamos orar? Vamos lá naquele monte lá, vamos orar? Vamos. Aí foram orar, os três, e começaram ali numa dinâmica de confissão de pecados e oração juntos. O primeiro falou assim, cara, eu sou alguém que tem o cargo na igreja de tesoureiro, e eu queria confessar aqui para você que eu tenho roubado o dinheiro da igreja, eu quero pedir perdão. Aí eles oraram lá. Aí o segundo chegou e falou, olha, eu queria dizer para você que eu tenho flertado em conversas com a minha vizinha e a gente nunca transou não, mas não foi por minha culpa não, porque se fosse depender de mim eu já tinha avançado com essa mulher, porque eu tô cantando a mulher. E aí eles oraram, pediram perdão um pouco. Aí o terceiro ficou quieto. Aí os caras já olhou um para a cara do outro e falaram, nós confessamos pecado aqui, agora você vai falar. Falei, não, agora você vai falar, você não é o bonzão, a gente sabe que você não é isso tudo. Aí ele falou, não, deixa para lá, gente. Fala. Aí foi falar, falou, olha, eu sou um baita de um fofoqueiro e eu tô doido para sair daqui, voltar lá e contar para todo mundo esse negócio que vocês estão falando aí. Às vezes você abriu o coração com alguém que o cara usou isso contra você. Miserável! Isso acontece. Aí você fala assim, não vou me relacionar com ninguém. Afinal de contas, nesse mundão que a gente está cheio de pastor, presbítero, líder de igreja, que é Saul. Tem autoridade, tem um cargo importante, mas tem o coração longe do Senhor. É difícil demais. E aí você não se relaciona com ninguém. Mas eu queria, em nome de Jesus, lembrá-lo que Deus tem o seu Jonatas. E Deus trouxe você aqui e colocou você no quarto em que você está, não é aleatoriamente. Porque Deus tem o seu Jonatas. Nem todo mundo nesse mundo é Saul. Os Saúls estão aí sim, eles estão coalhados por aí, mas nem todo mundo é Saul. E quando nós olhamos para esse texto, olha para o versículo 17. Se levantou Jonatas, filho de quem? Esse cara tinha tudo para ser um inferno na vida de Davi. Sabe por quê? Porque Jonatas era o sucessor imediato ao trono. Era Jonatas que ia reinar quando Saul morresse. Mas olha o que Jonatas diz. E foi para Davi em Oreza, e lhe fortaleceu a confiança em Deus, e lhe disse, não temas, versículo 17, porque a mão de Saul, ele não falou, ele falou, a mão de Saul, o meu pai, não te achará, porém tu reinarás sobre Israel, e eu serei contigo o segundo. O que é isso, gente? Que é isso? Que coração que é esse? Você não queria estar perto de um homem desse, não? Porque eu queria um Jonatas perto de mim. E ele diz, eu vou ser o segundo do seu lado. E continua, o que também Saul, meu pai, bem sabe. Sabe por que ele é doido atrás de você?
porque ele sabe que ele é rei, mas que o ungido, você já foi ungido para ser rei. Jonatas, várias e várias vezes, foi atacado por Saul por defender Davi. E sabe por que ele não atacou seu pai? Porque ele era manso. Davi era alguém que estava ungido para estar rei depois que Saul morresse. E sabe por que Jonatas não quis a posição que estava prometida a Davi? Porque ele era humilde. Jonatas era manso, Jonatas era humilde. E ele era um baita de um guerreiro. Quando você lê o texto, você vê as coisas que Jonatas fez. Mas isso não fez dele alguém que não se relacionava com ninguém. Jonatas era uma pessoa extremamente afetiva. Se não, olhe para você no capítulo de número 18. Volta lá a sua Bíblia, no capítulo 18. Versículo 1. 1 Samuel 18:1. Sucedeu que, acabando Davi de falar com Saul, a alma de Jonatas se ligou com a de Davi, e Jonatas o amou com a sua própria alma. Isso aqui é depois do episódio da vitória de Davi contra Golias. E Jonatas era afetivamente ligado a Davi. Você se deixa conectar por outras pessoas? Ou você é aquele cara que está no meio de todo mundo e não se deixa aproximar de ninguém? Jonatas era alguém que se deixava tocar e ele amou Davi. E tem gente que tenta distorcer isso aqui, porque nós vivemos numa cultura que tudo é interpretado como homoafetividade. E não há nenhum indício bíblico de que Jonatas se relacionou com Davi nesse nível homoafetivo. Eles eram amigos. E só quem não sabe o que é um amigo de verdade começa a interpretar isso dessa maneira, distorcendo a palavra de Deus. Mas veja no versículo 3 desse mesmo capítulo, Jonatas e Davi fizeram aliança porque Jonatas o amava como a sua própria alma. E ainda no versículo de número, no capítulo 20, dá uma olhada aí, no versículo de número 17, olha só, Jonatas fez jurar a Davi de novo pelo amor que esse tinha por Jonatas, e Jonatas o amava com todo o amor da sua alma. Percebe? Jonatas era manso, Jonatas era humilde, Jonatas era uma pessoa afetiva, Jonatas era alguém leal, porque quando Saul quis matar Davi, uma das muitas vezes que isso aconteceu, está narrado lá no capítulo de número 19, volta lá no capítulo 19, olha a postura de Jonatas na ausência de Davi na frente de Saul. Falou Saul a Jonatas, seu filho, e todos os servos sobre matar Davi. Jonatas, filho de Saul, muito afeiçoado a Davi, o fez saber a este, dizendo: meu pai, Saul, procura matar-te. Acautela-te, pois pela manhã fica num lugar oculto e esconde-te. Jonatas era leal diante de gente que queria matar Davi, queria puxar o tapete de Davi. Jonatas o protegeu. E houveram alguns momentos em que Davi desconfiou de Jonatas. Olhando para a situação e perdido, afinal de contas o pai dele queria matá-lo, será que Jonatas não está performando diante de mim? E eles tiveram a conversa rasgada. Isso está registrado no capítulo 20. E quando você lê o capítulo 20 inteiro, você vê que Jonatas está com uma postura assim: meu pai está mais calmo, meu pai não quer te matar. Davi está falando assim: ele vai me matar, ele pode matar hoje se ele tivesse acesso a mim.
Dá uma olhada no versículo de número 2. Ele respondeu: tal não suceda, não serás morto. Meu pai não faz coisa nenhuma, nem grande, nem pequena, sem primeiro me dizer. Por que, pois, o meu pai me ocultaria isso? Não há nada disso. Aí qual que é a resposta de Davi, versículo 3? Então Davi respondeu enfaticamente. Isso aqui é uma palavra polida para falar que ele ficou tiririca, Davi, que ele ficou muito bravo com Jonatas. E ele falou o seguinte: muito bem, sabe teu pai, que da tua parte achei mercê pelo que disse consigo. Não saiba, Jonatas, para que não se entristeça. Tão certo como vive o Senhor, e tu vives, Jonatas, apenas há um passo entre mim e a morte. Olha a situação de Davi, ele está falando com o Jonatas, assim, você não está entendendo o que está acontecendo comigo. Mas Jonatas era um cara leal. E depois dessa conversa, ele saiu e foi conversar com o pai dele. E de fato, ele descobriu um plano para matar Davi. Sabe o que Jonatas faz? Jonatas volta e vai fazer uma aliança com Davi. Porque Jonatas era manso, era humilde, era leal. E Jonatas era um homem de aliança. Ele empenhava a palavra dele, ele cumpria a palavra dele. E ele fez um pacto com Davi. E veja esse pacto no versículo 13 do capítulo 20. Mas se o meu pai quiser fazer-te mal, faça com Jonatas, o Senhor, o que este aprouver, se não te fazer saber eu e não te deixar ir embora, para que sigas em paz. E seja o Senhor contigo, como tem sido com meu pai. Você vai ser rei. Jonatas faz uma aliança com Davi. E ele paga um preço muito alto por isso. Sabe por quê? Porque lá no capítulo 20, Saul fica sabendo disso. E sabe qual é a reação de Saul? Capítulo 20, versículo 30. Então se acendeu a ira de Saul contra Jonatas e disse: filho de uma mulher perversa e rebelde, que é outro nome para falar filho de um... Não vou falar isso não. Não sei eu que elegeste o filho de Jessé para vergonha tua e para vergonha do recato de tua mãe. Jonatas escolheu Davi. Você precisa de alguém assim. Mas sabe de uma coisa? Jonatas está aqui para falar e apontar para alguém muito mais excelente do que ele. O amigo primeiro que você precisa se chama Jesus de Nazaré. Ele é manso e humilde. Ele é leal. Ele não te trata como um servo. Ele te trata como um amigo. E ele escolheu você para livrar você da ira do pai dele. Ao contrário de Davi, que estava sendo perseguido pelo pai de Jonatas injustamente, eu e você somos alvo da ira do Pai de Jesus Cristo justamente porque nós não somos impecáveis. E quando o Pai do nosso Senhor Jesus reclama o nosso sangue pela nossa injustiça, sim, ele está certo. Sim, ele é justo. Sim, ele é reto nos seus juízos. Mas um homem se colocou entre nós e a ira do Pai. E esse homem é Jesus de Nazaré. E ele fez uma aliança conosco, uma aliança no seu sangue. E é por isso que o Tiago começou
esse culto, lendo o texto que ele começou a ler. Abra lá em João, capítulo 15. Evangelho de João, capítulo 15, palavras de Jesus aos seus discípulos. E a partir do verso 12 ele diz: o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Em que planeta você acredita que consegue ser um cristão sozinho? Qual é a parte da Bíblia que você leu que eu não li? Que história é essa de ser um cristão diante de Deus que não precisa de um corpo, que não precisa dos irmãos, que pode viver a vida cristã à parte da igreja? E ele diz o seguinte: ninguém tem maior amor do que este, de dar alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Vós sois meus amigos se fazer o que eu vos mando. Se vocês guardam e cultivam os meus mandamentos no coração de vocês. Já não vos chamo de servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Mas eu vos tenho chamado de amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. Não fostes vós que me escolhestes a mim. Pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades e deis fruto e o vosso fruto permaneça, a fim de tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, ele vos conceda. Por quê? Por causa da aliança que ele fez. Porque o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo não está mais contra nós. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus. E você não pode sair desse acampamento sem entender que Jesus chamou a você, te escolheu para ser amigo dele. E andar com Jesus significa obedecer os seus mandamentos, manter comunhão com ele e procurar aqueles a quem ele está trabalhando, andarmos juntos, para sermos amigos. É disso que se trata o Evangelho. Eu queria encerrar esse nosso momento dizendo que Jonatas não é simplesmente um exemplo moral para nós. Jonatas é uma seta que aponta para Cristo, o único amigo que pode te livrar da ira do Pai. E a partir de um relacionamento com Ele, o Senhor vai abrir um leque de relacionamentos com muitos outros parecidos com Jonatas, que vão te ajudar contra o inimigo, que vão te fortalecer, que vão te encorajar e te lembrar daquilo que você já sabe, mas que a tribulação vira e mexe, faz com que você se esqueça. Por isso, não ignore que nós temos um inimigo. O Senhor trouxe você aqui para te lembrar, se você viver no automático, o seu casamento vai acabar, sua carreira vai para o lixo, você vai se tornar um homem imundo, mergulhado na prostituição, na pornografia. O inimigo das nossas almas está louco para assistir o seu desfecho nesse sentido. Não ignore, nós temos um inimigo. Você está a um passo dele. Segundo, peça a Deus amigos. Peça a Deus, isso você tem que pedir a Deus em oração. Senhor, eu preciso de pessoas como Jonatas. Agora, não só peça, trabalhe para isso, tá? Converse com essas pessoas, gaste tempo com elas. Vá atrás delas. Seja ativo. Largue de ser passivo na vida espiritual. Deus te deu o privilégio de ser homem. Não é para ser ativo só na cama, não.
é para ser ativo espiritualmente. Isso envolve ter uma postura de ir atrás. E senão você já sabe qual que é o objetivo, né? Peça a Deus que lhe transforme num amigo leal. Às vezes a gente quer muito consumir amizades que são importantes, que elas de fato edificam. Mas eu queria te perguntar, você vai atrás de pessoas? Você compartilha a palavra com pessoas? Você defende essas pessoas quando a maledicência está correndo em volta delas? Você é leal com elas? Você intercede por elas? Peça ao Senhor que faça você um bom amigo. Um bom amigo. Por fim, nada disso vai ser possível se você não for um amigo de Jesus. Deus trouxe você aqui para fazer uma aliança com Cristo. E essa é a hora. Feche os seus olhos. Jesus é quem te livra da ira do Pai em relação aos seus pecados. Ele é a fonte de vida. Ele é amigo verdadeiro. Ele é o pastor com um cajado que te dá direção. Ele, através da aliança que ele fez do seu corpo um pão repartido por você. Faça uma aliança com Cristo. Tome uma decisão de ser amigo de Jesus nessa noite. Eu não posso fazer isso por você. Os homens que estão do seu lado não podem fazer isso por você. É você e Deus. E é agora. Tu és a fonte de vida, o centro de todas as coisas. Em ti eu encontro guarida, contigo eu sou vencedor. Tu és alegria e certeza, o amor que enche o meu ser, a verdadeira riqueza que completa o meu viver. Tu és Jesus, amigo verdadeiro, tenho conhecido a vida de meus irmãos. Tu és Jesus, o eterno companheiro, o Filho do Deus vivo, o Deus Emmanuel. Tu és a mão estendida, o cajado que dá direção, o pão que é repartido na vida de comunhão. Tu és a plenitude do Espírito que habita em mim. Em ti está toda a virtude, aleluia, da glória e da graça sem fim. Tu és Jesus, amigo verdadeiro, e tenho conhecido a vida de meus irmãos. Tu és Jesus, o eterno companheiro, o Filho do Deus vivo, o Deus Emmanuel. Tu és Jesus.
porque o Senhor é manso e humilde, porque o Senhor é leal. Nós te louvamos porque o Senhor nos defende. Te louvamos porque o Senhor fez uma aliança conosco. Te louvamos porque o Senhor se colocou entre a nossa injustiça e a ira justa do Pai. Nós te louvamos, Pai, porque não existe maior amor do que dar a vida pelos seus amigos. E o Senhor nos amou antes que nós o amássemos. O Senhor nos escolheu. E não há nada em nós, ó Deus, que pudesse chamar a sua atenção. Mas o Senhor nos amou e nos escolheu. E Pai, no nome de Jesus, nós sabemos que o Senhor escolheu esses homens para virem aqui e ouvirem do Evangelho, da graça, do amor do Senhor a nosso respeito. E se há algum homem aqui, ó Deus, que não é seu amigo ainda, Senhor, que pelo Teu Espírito Santo, o Senhor converta o pecador nessa noite. Toca, Senhor, o coração dos homens, toca o meu coração e converte-nos para o Senhor, o único amigo verdadeiro, e faz-nos mais parecidos contigo. Deus, nós te pedimos que o Senhor avive a obra do Senhor entre os homens da nossa igreja, entre os homens das igrejas de Anápolis, entre, ó Deus, os homens da igreja do Brasil, e que o Senhor levante a cada um de nós amigos espirituais, que vão nos lembrar daquilo que nós estamos esquecendo, que vão nos encorajar, que vão atrás de nós quando a gente estiver fugindo, que vão nos tratar, ó Deus, como amigos, como irmãos, como o Senhor nos trataria, como o Senhor nos tratou. Que a graça do Senhor Jesus, o nosso amigo, que o amor de Deus o Pai, aquele que não está mais irado conosco por causa de Jesus, que o Espírito Santo da promessa, que nos capacita a ser amigos como Jesus, sejam sobre vocês e sobre toda a igreja de Jesus, hoje e até o dia eterno. Amém.